apresenta o programa Vida Nova. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, meus queridos ouvintes, glória a Deus por esta noite tão abençoada, por esse dia que o Senhor nos proporcionou hoje, né? Pela glória do Pai, pelos livramentos, pela companhia do Espírito Santo, tudo nós temos que dar glória a esse Deus tão tremendo, esse Deus de Israel que nos permitiu que estamos hoje aqui, mais uma vez com a permissão dele, né, para falar do grande amor do Pai, para falar da palavra, a palavra que é o alimento de todos os dias, para levar louvores aí no seu lar, em nome de Jesus. Tudo aqui, meus amados irmãos, meus queridos ouvintes, é para engrandecer o nome do nosso Deus, do nosso Jesus, do Rei dos Reis. Claro que eu já quero agradecer em nome de Jesus a presença aqui do nosso querido Tony, né, o nosso irmão Tony, que está sempre aqui conosco. Não aparece, mas está fazendo todo esse trabalho, né? O nosso irmão Kleber também, em nome de Jesus, glória a Deus, o meu esposo Rogério, né? A família de Cristo trabalhando junto, né? Graças ao Senhor Jesus. E para honra e glória do nosso Deus, estou muito feliz, né? Com a convidada dessa noite, a intercessora Bruna, uma mulher de Deus que tem tantos milagres para contar, que se nós passássemos a noite toda aqui não seria o suficiente, né, Bruna? Glória a Deus, porque Ele é misericordioso, a graça dEle me alcançou, a graça dEle nos alcançou, e nessa noite eu tenho certeza que Ele preparou um banquete para nós, né? Um Pai amoroso, um Pai bondoso, né, que nos trouxe até aqui, como um cumprimento da promessa, da palavra. Hoje é mais um dia que o Senhor está gerando um testemunho, né, que eu vou contar para vocês aqui, né, o que o Senhor tem, o que o Espírito Santo vai falar e vai fazer, né, está nas mãos dele, mas Ele já preparou cada palavra antes mesmo que ela saísse dos nossos lábios. Então que o seu coração esteja preparado, né, desejando, ansiando a presença do Pai, com sede e fome, né, daquilo que Ele tem para nós nessa noite. Um Pai amoroso, bondoso, né, que já perdoou os nossos pecados, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós fôssemos salvos, livres e libertos pelo poder do Espírito Santo, Consolador, um amigo tão maravilhoso, tão tremendo, que é esse que eu quero apresentar, trazer, né, e que o seu coração queime por essa presença, por esse amigo, que é o Espírito Santo de Deus, que Ele está aqui, que Ele esteja aí também, em nome de Jesus. Amém. É isso, meus queridos irmãos, meus amados ouvintes, sabe, a presença real do Espírito Santo de Deus. Ah, Deus, não tem como estar aqui se Ele não estiver. Não tem como fazer se Ele não fizer, né? Porque é Ele que faz. Nós somos apenas vaso na mão do oleiro Jesus. É Ele quem faz da forma dele, do jeito que Ele quer. E a gente está aqui, disposta a fazer. Sabe, me traz muito a lembrança, muito no meu coração, quando Jesus, Ele mandou seus discípulos ali de 2 em 2, né, Bruna? Fazer em nome de Jesus, porque tudo aquilo que é feito no nome de Jesus, o milagre acontece. E eu creio em nome de Jesus, meus amados irmãos, que a fé que estamos hoje aqui, num só propósito, aquele milagre que você tem esperado, confia no Senhor. Creia no Senhor, porque Ele é Deus de Israel, para ouvir o seu clamor nesta noite, para ouvir a sua oração, porque Ele é o próprio milagre em pessoa, em nome de Jesus, teu Filho amado. Já quero deixar saudação para o pastor Marcos, né? Ali todas as irmãs do Círculo de Oração, Rosa de Saron, todos os irmãos da igreja, a todos que estão nos acompanhando neste momento, uma saudação para a irmã Josi. E é isso, meus irmãos, olha, Deus é fiel em tudo aquilo que Ele faz. Né? A saudação para a irmã Adriana, a esposa do pastor Marcos. Eu já sim falo, sabe, minha querida amada irmã, confia nesse Deus, no Deus que te criou lá no ventre de sua mãe,
que o milagre que você está esperando na sua cura, na sua saúde, Ele é Deus de Israel para fazer. Descansa no Pai e você vai testemunhar o quanto esse Deus ele é maravilhoso em nome de Jesus. E é isso, a Bruna tem bastante coisa para falar aqui para nós, né, querida? Fica na liberdade. Sobre milagre, né? Era conhecida, né, como a mãe do Noah, nosso milagre. Desde que eu nasci no ventre da minha mãe, né, como a Vaninha disse, o Senhor nos escolheu, Ele nos separou e Ele traçou um plano e um projeto para as nossas vidas. Mas, né, por muito tempo eu vivi longe da vontade do Senhor. Eu sempre fui criada dentro da igreja, mas posso dizer que faz 3 anos que o Senhor tem me chamado para um lugar de intimidade com Ele, né? E mesmo Ele me chamando, muitas vezes eu ainda não me encontrava nesse lugar. Mas foi quando Deus me deu uma vida nova, o meu esposo, né, que chegou sendo ali um alicerce na fé, um homem segundo o coração de Deus. E logo eu estava grávida, né? Em 4 meses de relacionamento eu já estava grávida. E eu descobri a minha gravidez com 3 meses e de 5 para 6 meses. Um dia comum, eu comecei a sentir dores fortes, uma contração, e não deu 2 horas eu já estava no hospital, né? Meu filho estava nascendo. E ali eu passei 6 meses vivendo grandes milagres do Senhor. Grandes. E quando, naquele susto, naquela loucura, né? Meu marido foi para casa depois de um tempo, buscar roupa, falei, traz, né, Bíblia e tudo mais. E no que ele foi para casa, veio a médica e falou assim para mim: olha, mãe, eu vou te levar para o centro cirúrgico. Essa criança, né, se ela não tiver, ela já está praticamente morta, não tem chance de sobreviver, isso só vai adiar o seu sofrimento. Eu estava tendo contrações muito fortes. E ela falou assim: então eu vou te levar para o centro cirúrgico e nós vamos retirar o bebê, né, para salvar você. E naquele momento, eu ainda não tinha sentido, antes daquele dia, eu não tinha sentido o Noah mexer na minha barriga, né? Porque era muito novo ainda, né? A minha gestação, e ele não tinha mexido ainda, não tinha sentido. Mas naquela hora, eu senti aquele menino, parecia que ele virou uma piruleta dentro da minha barriga. Ele falava: eu tô aqui, eu tô vivo, eu tô mexendo. E eu falei pra ela: você não vai me levar daqui enquanto meu esposo não chegar, né? Não vai me levar a lugar nenhum. Ela falou assim: olha, eu vou respeitar a sua vontade, mas daqui a pouco você vai implorar pra eu tirar essa criança de você, porque essa contração, ela só vai aumentar. E nisso o meu esposo chegou. Eu precisaria, assim, para não ter chance de sobreviver, eu precisaria tomar mais uma dose de uma medicação, mas ela só poderia ser dada a cada 12 horas. Se eu tinha tomado uma, era necessário 3 para ele ter uma chance de sobreviver. Eu tinha tomado uma e ele estava querendo nascer a todo custo. Quando foi 7 horas da noite, eu olhei para o Tony e falei: lindo, minha bolsa estourou. E nesse momento ele olhou e falou assim: não é água, é sangue. E ali começou, né, aquela loucura. Aí já me levaram para o centro cirúrgico e o meu filho, ele veio ao mundo. E naquele momento eu entrei ali, acho que era 7, 8 horas da noite. Eu saí de lá, era mais de meia-noite. E eles levaram o Noah para a UTI. Quando o Noah nasceu, né, o médico no corredor mostrou para o meu esposo e ele falou assim: ele não vai durar 2 horas. Ele não vai resistir, mas pro protocolo nós vamos levar ele para a UTI, se você quiser acompanhar. Meu esposo nem entrou, mas ele olhou para o Noah e ele viu uma criança totalmente informe. O Noah, ele tinha 700 gramas, ele tinha uma orelha maior, assim, a cabeça era maior do que o corpo, cabia na mão, assim, do meu esposo, muito pequenininho. Ele tinha 28 centímetros, uma orelha que é igual de ET, que a gente vê em desenho mesmo, que ela é puxada e comprida, assim, muito feio. O nariz era colado, o olho colado, as mãozinhas assim grudadinha, totalmente informe. E ali o meu esposo ficou assim, né, num estado de choque, assim, né, ele com Deus, questionando e falando, e ele falou assim: nossa, Bruna, na hora que ela vê ele, ela não vai, né, ela não vai aguentar. Ele se preocupando comigo quando eu visse o Noah, né, e ele tinha ouvido do médico, né, que de 2 horas ele não passava. E só que no quarto, quando aí o Tony não teve coragem de ir pro quarto contar para mim. Ele falou: eu vou esperar, né, as coisas acontecerem, né, confiando no Senhor também, né. E ele não teve coragem de ir pro quarto.
né, falar para mim o que estava acontecendo. Mas ali eu abri a minha Bíblia e naquele momento Deus falou assim: quando ainda era informe, eu o tiraste das entranhas de sua mãe. Para muitos tu és um prodígio, mas eu sou o seu sustento forte. Então, antes de eu ver o Noah, eu já tinha certeza, né, que Deus era o meu sustento forte, que meu filho era um milagre, que ele era um prodígio, estava escrito na palavra do Senhor. E ali começou a luta pela vida, né? Ali começou a luta pela vida. E eu fiquei, assim, muitos dias, assim, acho que uns 3, 4 dias, foram os meus dias, assim, de muito desespero, né? De muito clamor ao Senhor, sem confiar verdadeiramente no Senhor. E no 4º dia, eu ouvi assim dos médicos todo dia. É muito grave. Foi na época da pandemia, eu tinha uma visita por dia, 40 minutos somente, né? E então eu tinha uma notícia, 4:30 da tarde, e todos os dias o médico falava assim: olha, mãe, né? Eles não falavam só um milagre, né? Eles falavam assim: não tem muito o que a gente fazer, né? E de hoje ele não passa. Eu comecei a ouvir 2 dias. De hoje ele não passa. De hoje ele não passa. É impressionante quando o médico dá um diagnóstico, né? Mas é ali que Deus entra. E foi nesse dia que eu fui para minha casa, desesperada. E eu comecei a orar, assim, pro Senhor, buscando no Senhor, né, aquela vida, aquele fôlego de vida pro meu filho. E eu fui na sala e o meu esposo estava vendo futebol. Eu olhei para ele e falei assim: meu Deus, né? Brava. Falei: você tá vendo futebol? Eu desesperado orando, nosso filho nessa situação, como você consegue? Ele pegou e falou assim para mim: você precisa entregar o Noah ao Senhor. Se Deus fizer, ele é Deus. Mas e se Deus não fizer? Se a vontade de Deus for levar o Noah, o que você vai fazer? E naquele momento, eu fiquei com medo de orar, de ir para o Senhor e falar para Deus, fazer aquela oração, porque eu tinha certeza no meu coração que se eu falasse: Senhor, faça a tua vontade, Deus ia levar o meu filho. Porque pela forma que meu esposo falou, né, como ele é muito assim, né, e eu fiquei com medo de orar. Mas não teve jeito. Eu fui pro meu quarto, fechei a porta, eu fiquei de joelho no Senhor e ali eu fiz uma oração. Eu entreguei o meu filho ao Senhor. Eu chorei a morte do Noah naquele quarto. Deus sabe que eu entreguei o meu filho na mão dele verdadeiramente. E eu falei para Deus, Deus, o Senhor me deu, né? O Senhor faz a tua vontade. E se o Senhor quer levar, o Senhor me sustenta nessa terra. E ali eu chorei, como se eu estivesse vendo o meu filho morto, o Senhor recebendo ele. Mas foi a partir daquele dia que o Senhor se levantou ao meu favor, né? E ele falou assim: agora sim, minha filha, vai descansar, porque eu vou trabalhar. E aí o Senhor começou, e eu comecei a viver os grandes milagres do Senhor. E teve uma mulher, né? Eu falo que o Senhor, ele levanta um exército de oração, o poder da oração, a poder na oração. E o Senhor levanta um exército ao nosso favor. Em todas as circunstâncias, ele levanta, ele não deixa a gente, assim, desassistido de forma alguma. E uma mulher do Rio de Janeiro, ela chama Obed. E eu nunca vou cansar de falar o nome dela, porque ela é uma mulher do Senhor. E aquela mulher, ela orava. Ela é uma senhora, acho que ela já tem mais de 80 anos. E ela ora nas madrugadas. Ela não me conhecia, chegou num grupo através da igreja da minha mãe, lá de Fartura, chegou num grupo lá no Rio de Janeiro. E ela começou a orar para o meu filho, e ela foi na madrugada orar. E a primeira oração dela, ela estava de joelho no chão, chorando aos pés do Senhor, por uma criança que ela não conhecia. E ali, na oração dela, ela gravava a oração. E no dia seguinte, ela mandou aquela oração e chegou para mim. E na oração ela falava assim que o Senhor estava mostrando a cabeça do Noah cheia de sangue. Ela já foi enfermeira no passado e ela sabia o que aquilo significava. Era uma criança com muitas sequelas, né? Totalmente assim, para viver num estado vegetativo. Um vazamento de sangue, ele é normal na prematuridade e tem o grau 1, né? Tem o grau. E isso é o que dá o diagnóstico da criança, né? Da deficiência, né? Da parte neurológica que é afetada. E o do Noah era o nível máximo. Ela falou: eu tô vendo muito sangue. Só que esse sangue, o Senhor está limpando. Ele está limpando e não tem mais nada. E ela me mandou essa oração no dia seguinte. Quando foi 4 horas da tarde, eu cheguei no hospital, né, pra visita. E o médico vem com um laudo na mão. E ele falou assim pra mim: olha, mãe, hoje a nossa notícia não é boa. Não sei se você conhece, né, sobre o vazamento de sangue, né, o que ele causa. E o do Noah, a gente fez esse exame. Tá aqui na minha mão. E quando ele começou a falar, eu já comecei a olhar para ele assim e a rir. Eu não me entristecia. Eu falava assim: olha, doutor, realmente, quando que você fez esse exame? Ele falou assim: ontem. Eu falei: ontem, realmente, esse sangue estava na cabeça do Noah. Só que essa madrugada,
O Senhor limpou. Se você quiser repetir esse exame, você pode repetir e ele não vai ter mais nada. E como eu já estava vindo de dias, né, vivendo da palavra que Deus me falava, e eu testemunhava lá dentro do hospital, para as enfermeiras, né, de plantão. E ela falou assim, quando eu fui embora, né, o médico falou assim, mãe, não é assim, a gente não pode, esse exame ele não tem nem condição de sair da UTI, é feito fora da UTI, então é um procedimento muito perigoso para ele, né, e não pode fazer novamente esse exame com essa frequência, né, e não é assim. Querendo falar assim pra mim que, né, que eu era louca, era isso que ele imaginava, mas a palavra de Deus fala, né, que é loucura, né, pra quem não tem o entendimento, mas para aqueles que têm é o próprio poder de Deus, né. Então, a enfermeira falou pro médico, tanto que eles falam até hoje, que o maior milagre para eles ali foi esse, porque foi comprovado. Uma palavra, uma situação, e ela convenceu, ela não, eu creio que é o Espírito Santo, né? Porque ela falou pro médico, olha, doutor, essa mãe, ela não brinca. Quando Deus fala, ela, desde que ele tá aqui, né? Desde que ele chegou aqui, Deus fala com ela e acontece. Então, vamos repetir esse exame, né? E realmente eles fizeram. E não tinha mais nada. Então, porque lá eu vivi muitas coisas e eles falam assim que é comum, que o prematuro, ele é muito forte, entendeu? Que tem os altos e baixos de uma UTI, né? Então, assim, que é da criança, que é do cuidado do médico. Eles não dão mérito pro Senhor ali, né? De forma alguma. E eu fui vivendo muitas coisas e muitos milagres ali dentro. Eu vou resumir bem, né? Mas tem o Instagram do meu filho, depois eu posso deixar para vocês no comentário, para vocês lá conhecer um pouquinho da história. E chegou um dia, depois de muito tempo, que Deus falou assim, né? Um dia me chamaram para assinar um termo de responsabilidade de morte. Meu filho ia para o centro cirúrgico, ele não tinha mais veia para receber medicação, ele estava com o índice de PCR, que é a infecção mais alta da UTI NEL. E ele não tinha mais veia para pegar, era muito fininha, pequenininha, então ela arrebentava, estourava, ele não tinha. Ele precisava fazer uma cirurgia e eu precisava assinar esse termo de responsabilidade de morte. Eu estava sozinha, meu marido estava na estrada, né? E ele não via não ia ver o celular. E eu fui orar. Eu abri a Bíblia e falei, Deus, o que eu faço? Abri a Bíblia e Deus falou assim, essa enfermidade não é para a morte, mas para que a minha glória seja manifesta sobre ele. Eu troquei de roupa, eu corri para o hospital, bati lá na campainha da UTI e falei, doutor, pode levar o meu filho? Onde que eu assino? Né? Ele falou, calma mãe, não é assim, né? A gente precisa preparar ele, você tá sozinha. É uma cirurgia bem demorada, que ela vai demorar em torno de umas 6 horas. É uma cirurgia, assim, né? Pelas condições dele, ele não tem condição de ser operado, mas se a gente não faz, ele tem o risco de morrer. Se a gente faz, ele também tem. Então é uma coisa muito séria, né? Pode chamar alguém, a gente faz amanhã. Falou para mim, eu falei, pode fazer agora, não estou sozinha. O Senhor está comigo. Os anjos do Senhor estão acampados já na porta daquele centro cirúrgico. Pode levar o meu filho. E eles levaram, ia durar 6 horas, durou 40 minutos. A cirurgiã era uma amiga conhecida, né? E ela saiu, já falou assim, mãe, ele já tá voltando pra UTI. Glória a Deus por isso. Então eu vivi muitas coisas, só que chegou um dia que o hospital me ligou. E como eu fiquei muito tempo, eu acompanhei muitas crianças, assim, né? A gente não sabe os propósitos do Senhor para cada um, né? E o Senhor recolheu ali crianças naquele período. E a gente via, eles falam procedimento de morte, né? Que é quando os médicos não têm mais o que fazer, ou só precisa desligar um aparelho, ou esperar o coraçãozinho parar. E eu acompanhei algumas mães, algumas famílias passando por esse período. Então a gente sabe que quando o hospital liga, né? É o fim da linha. O hospital ligou, é porque assim, ali para os médicos, para eles, não tem mais o que ser feito. E chegou esse dia na minha vida. E o telefone tocou, 6 horas da manhã, e o hospital me chamando, e nisso veio uma enfermeira que eu tinha muito, assim, tenho, né, um carinho por todas elas, que foram anjos do Senhor na nossa vida ali dentro. E ela falou assim, mãe, se você chegar aqui em 15 minutos, você ainda pega o coração dele batendo. Já foi dado falência dos órgãos, ele teve uma hemorragia, né, que está assim, essa hemorragia no corpo inteiro, a gente não sabe de onde é esse sangramento, não tem como segurar. Então, se você chegar em 15 minutos, você ainda pega o coração dele batendo. E eu falei pro meu marido, corre, vamos correr, que ele ainda tá vivo. E o meu marido falou assim, nós não vamos correr, nós vamos orar. E ali nós dobramos o joelho, eu abri a Bíblia e o Senhor falou assim, não morrerá ali pequenino de poucos dias. Morrer aos 100 anos ainda será morrer jovem. Eu entrei, eu vi o meu filho morto, eu vi ele, o médico falando tudo, eu tenho foto, vídeo do Noah, né, inchado, uma cor já preta, com sangue vivo, assim, coágulos por cima daquele corpinho que já estava preto, né, meu ali. Deus. E eu falei para ele, falei, filho, meus olhos estão vendo uma coisa, mas o Papai do Céu falou outra, você foi tão forte até aqui. Seja forte, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. E eu tenho um vídeo lá no
no meu Instagram, né, que eu estava até procurando esses dias, eu não achava na minha galeria, e o Senhor me lembrou que estava postado no Instagram do Noah, porque eu tenho falado muito sobre o descanso do Senhor, né? Mas não é um descanso natural, é um descanso que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar diante de muitas circunstâncias. E esse descanso, ele existe, porque eu provei disso. E esse descanso, ele vem da palavra de Deus sobre nós. E a palavra de Deus fala, fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, o nosso descanso está naquilo que o Senhor falou, porque a palavra dele é viva, ela não volta vazia, né? Então, esse era o meu descanso. Todo dia o Senhor me dava uma palavra, e eu tenho essas palavras printadas, eu tenho elas lá, assim, na história, né? E um dia eu creio que Deus, né, a gente vai colocar isso num livro. Amém. E porque eu vivi ali da palavra do Senhor, e esse era o verdadeiro descanso, né? Que só o Senhor pode nos dar em momentos de muita tribulação. Então, eu fui lá, e eu falando esses dias, ministrando para alguém sobre o descanso do Senhor, né, nesse tempo de dificuldade, porque isso é verdadeiramente confiar, isso é verdadeiramente ter fé, e o Senhor me trouxe à memória esse vídeo, que quando meu filho estava lá, ele ficou entubado, assim, 3 meses e meio, então ele não tinha vida, na verdade, né, era uma vida, vamos dizer ali, né, induzida pelos aparelhos, e então, em coma induzido, né, assim que eles ficam. E eu segurava todo dia a mão dele, e eu falava com ele como se ele estivesse me ouvindo, como se ele estivesse ali perfeito diante dos meus olhos. E eu cantava com ele bem baixinho, com uma vozinha assim, né, porque era uma incubadora do lado da outra. E eu cantava com ele. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é meu Deus. E nesse dia eu queria achar esse vídeo porque eu queria ver como eu cantava essa música. Se eu cantava com choro, se eu cantava com desespero, como que eu cantava? Se era um canto assim de quem estava mesmo confiando no Senhor, né? E eu achei esse vídeo e eu vi. E ele tá lá, né? Um louvor assim do coração. E lá tá ele, assim, vegetando praticamente diante de mim, eu segurando a mãozinha dele, cantando, assim, filha, Deus é a nossa força, quão grande é o nosso Deus, né? E assim eu vivia esses dias ali dentro, né? Então, esse foi assim, o que me fez ser conhecida, né? Por muitos milagres, mas tem uma palavra que o Senhor me deu um dia, que eu já vou fechar nesse momento, que foi sobre a visão do Noah. Deus me deu a palavra da cura do cego, e naquele momento eu fui lá, era meia-noite, eu fui na sala e falei, lindo, hoje a palavra não é boa. Deus está falando aqui, né, do moço cego, e ali perguntaram se ele estava cego, se ele ficou cego tanto tempo por mal, por pecado de seus pais. E Deus disse, não, para que a minha glória fosse manifesta sobre ele. Eu falei para ele, eu acho que Deus está falando para mim que o Noah vai ficar cego. E daí ele falou assim, então, se Deus está falando com você, você ainda está em dúvida, pede confirmação. Fui dormir meia-noite, 6 horas, me colocaram num grupo de oração, né? E o texto era esse, né? Nossa. Não é por mal, nem por pecado de seus pais, para que a minha glória seja manifesta sobre ele. Passou 2 dias, eu fui no hospital, tinha uma médica nova passeando lá dentro, eu perguntei, quem que é aquela médica? Ela falou, ela é oftalmo, mas ela veio ver outra criança lá no canto, né? Eu falei, então pode falar para ela olhar o Noah, porque o Noah vai precisar dela. Aí a enfermeira falou assim para mim, não, mãe, o Noah daqui, quando ele sair do tubo, aí que a gente vai começar, né, a investigar o olhinho, é um procedimento, é daqui um tempo. Eu falei, não, pode falar porque o Senhor me falou. E aí ela veio, ela examinou o Noah e realmente ela veio com o diagnóstico da prematuridade, da retinopatia da prematuridade. Então, hoje, o meu filho, ele ainda não enxerga, mas existe uma palavra sobre isso. E o Senhor falou, seja ousada na fé, declare. Então hoje eu falo assim, para muita gente, o meu filho, ele é cego. Ele é cego. Com quantos anos o Noah tá? Hoje ele está com 4 anos. E eu sei que tem o dia e tem a hora. E o Senhor falou, não adianta você imaginar, você pensar, porque eu vou te surpreender. E pensa numa criança ativa, linda, que ama ouvir louvores. Amo ouvir louvores. Meu Deus, o Noah assim, é um milagre de Deus, assim. Ele é virtuoso, vivo, né? Ele é. Né? Ele é. Quem olha, quem vê, quem abraça, ele sente e fala isso. Ele é consagrado do Senhor, ele é um propósito do Senhor, ele é um grande profeta do Senhor. E quem olha ele, olha como uma criança especial, né? Mas o Senhor
já falou, já revelou, já falou novamente, né? Já testificou no meu coração que Noah, ele é uma criança perfeita aos olhos de Deus e todos vão ver ele perfeitos aos olhos do Senhor. Amém. E então, assim, a partir daí eu comecei a viver muitos milagres de provisão. O Noah, um médico, né, sugeriu uma cirurgia que ia custar, primeiro ela ficaria em torno de 1,5 milhão fora do país, e o Senhor trouxe esse melhor médico do mundo, né, aqui para o Brasil. Ele operou o Noah e essa cirurgia ia custar em torno de 100 mil reais em menos de 24 horas. O Senhor proveu esse dinheiro. Foi uma história linda também de provisão do Senhor. O Senhor moveu assim o coração de muitas pessoas. Eu estava comprando passagem de ônibus, eu recebi ligação que estava me dando passagem de avião. A gente fez uma reserva de um hotel, chegou lá, o hotel não existia, mas me ligaram que tinha um hotel, um dinheiro pra gente ficar 7 dias no melhor hotel, que era o lugar mais caro lá do centro cirúrgico, onde ele ia ser operado, e mais um dinheiro pra gente gastar e comer, que também era um shopping mais caro que tinha em Belo Horizonte. Ali o Senhor cuidou com um respaldo assim muito grande. Eu tenho testemunho assim de provisão de quando Noah, há um tempo atrás, que eu vim aqui por causa de uma palavra hoje, né? Eu quero entrar nela porque são muitos milagres. O Senhor, eu fui numa loja, tinha uma missionária e ela falou assim, ela chegou em mim e falou assim: Marta, falou, olha, eu não te conheço, mas o Senhor está me mostrando, né, uma mulher atarefada, correndo pra lá e pra cá. Você senta no sofá, você levanta, você deita na cama, você levanta, você vai na pia lavar um copo, você deixa, né? Ela falou assim: você tá correndo pra lá e pra cá. E o Senhor falou assim: vai pra tua casa, busca o Senhor, e tudo que você precisar o Senhor vai te dar. E ela começou a revelar, ela revelou naquele dia do meu filho. Ela falou: o Senhor tá me mostrando uma criança, não sei se é seu filho, se é um sobrinho, quem é, mas tem uma criança que o Senhor mostra ela parada, que ela não se mexe. Mas depois de um tempo, Deus mostra essa criança em cima de um púlpito, ele pula, ele canta, ele fala, ele tá ali perfeito. Ela falou: então eu não sei, ele não mexe, depois ele tá lá assim, dessa forma, é isso que o Senhor tem mostrado. Ela falou: então eu não conheço você, não sei da sua vida, mas o Senhor tá mostrando essa criança. E ela falou muitas coisas da minha vida. E naquela época, eu tava assim, eu fazia propaganda na TV ao vivo, né, em programas locais de várias TVs. Eu estava com um estúdio montado para apresentar um programa feminino na TV, e ela falou assim: o Senhor mandou você parar. Essa porta, né, não é nesse tempo. E eu falei: meu Deus, eu estava lutando tanto para aquilo, eu tenho testemunho daquilo, né? Um dia eu precisava de um dinheiro para construir aquele estúdio. Eu fiz um jejum de 3 dias, eu fui na academia, uma pessoa que foi lá para treinar, para se matar. Ela veio falar comigo, e ali o Senhor liberou a vida dela, o Senhor me usou, e ela falou assim para mim: você precisa falar para muita gente, você precisa falar na TV. E quando ela falou isso para mim, eu falei assim: não, Deus tem um propósito, né? Eu já tô com a porta aberta em uma emissora, e na hora certa vai acontecer. Ela falou assim pra mim: por que ainda não aconteceu? Falei: porque hoje eu não tenho recurso pra montar o estúdio. A gente precisava fechar ele na madeira, né? Pra abafar o som e muitas outras coisas, decoração, sofá, tudo mais. E o Senhor me deu um sonho e falou que ia me dar tudo. E quando eu falei pra ela, eu falei assim: então na hora certa o Senhor vai me dar. Ela falou: quanto você precisa? Eu quero te dar. E essa mulher, ela pagou sem me conhecer, mas ali, né, o Senhor me usou. Ela estava desenganada de um câncer, ela foi na academia para ela pensar em uma forma dela acabar com a vida dela, porque ela achava que ela não tinha o direito de orar, de buscar o Senhor, porque ela não era da igreja, ela não era. E ela falou pra mim, ela falou: nossa, você, para viver, né, esses milagres que você me contou, você deve ter uma vida de muita santidade, de ir muito na igreja. Eu falei: não, as misericórdias do Senhor, né, a graça do Senhor, ela é imerecida. A graça do Senhor, ela é para todo mundo, né? Então, eu falei para ela: não é porque eu sou santa, né? Mas é a graça do Senhor, e ela está sobre você. Ela também é para você. E aquilo trouxe alegria no coração dela, e ali ela se sentiu renovada, restaurada e curada. E hoje ela está curada desse câncer, né? Para a glória de Deus. Então, são muitos testemunhos de provisão. E o Senhor falou: vai para tua casa, para tudo, busca o meu reino, né? E eu te darei alegria se me obedecer. E aí, eu fiquei ali com aquela mulher, fui pra minha casa, falei: Deus, o que tá acontecendo? Como que eu vou parar esse programa, né? Agora já tinha gravado o programa de estreia e tal, né? E aí, o Senhor foi fechando e eu falei: Deus, eu vou obedecer. E foi quando eu fui pra minha casa. E ali o Senhor começou a falar comigo, o Senhor começou a me dar muitas visões, né? E quando eu fui para minha casa, eu quero deixar bem claro, assim, né? Eu estava longe do propósito do Senhor, longe da verdadeira conversão, porque a verdadeira conversão, né, não é estarmos na igreja, não é estarmos nem servindo na igreja, né? É o nosso coração, a nossa intimidade com o Senhor, né? É somente nós e o Senhor, quando nós estamos diante de Deus, né? Eu falo que é a régua, né? Que nós temos, né?
com o Senhor, que intimidade nós temos com o Senhor. E eu estava longe disso. Mas o Senhor me levou para dentro da minha casa, foi o maior presente, o parar de Deus na minha vida. Foi o maior milagre. E ontem, quando eu estava falando, Deus, me dá uma palavra, né? Deus falou assim, tem tantos milagres, mas você vai levar o milagre de Jonas. Falei, milagre de Jonas. E aí eu fui lá, né? E fui ver o milagre de Jonas, né? Que ele foi para Nínive e o povo se arrependeu, né? Então, o maior milagre é esse milagre, né? Do arrependimento, porque é a santificação, né? É aquilo que o Espírito Santo de Deus faz em nós. E ali o Senhor começou uma nova história, um novo tempo na minha vida. Se quiser me interromper e falar alguma coisa. E o Senhor começou a me limpar. E quem me conhece sabe como eu era, assim, uma pessoa totalmente dependente da minha imagem, né? Um culto ao corpo. Eu me vestia, hoje eu falo assim, seminua. Eu andava seminua e não via isso como pecado, eu não via que desagradava ao Senhor. A cegueira espiritual, né, Bruna, que muitos andam, né? E ainda assim eu vivia a graça do Senhor, os milagres do Senhor, falava do Senhor, já falo, Deus, como o Senhor realmente é misericordioso, né? E o Senhor me chamou para esse lugar do secreto. E ali ele começou assim, ele vai dando respaldo. Eu falo que cada dia é um passo, né, da limpeza, a gente vai se aproximando do Senhor, mas a gente não é capaz de fazer sozinho. E por isso ele deixou lá o Espírito Santo de Deus, né, o nosso conselheiro, o nosso auxiliador. E é esse que nos ajuda. E um dia eu fiz uma oração, falei, Deus, o Senhor me limpa, né, para eu ser essa adoradora. O Senhor me mostrou visões, assim, que eu estava pregando em muitos lugares, né, muitas coisas o Senhor começou a revelar ali para mim. Eu falei, acho que eu tô louca. Falei, Senhor, será que eu tô louca? Deus falou assim, para provar que você não tá louca. Você vai pegar um caderno, você vai anotar a palavra que eu te der, o dia que eu te der, o sonho que eu te der, a visão que eu te der, você anota e você vai ver eu cumprir uma por uma. E graças a Deus, semana passada eu peguei esse caderno, né, de muitas visões, revelações. O Senhor começou a falar comigo em sonhos, né? Amém. O Senhor começou a me dar canções. E tá tudo anotado. E eu fui folhear aquilo, eu falei, meu Deus, quantos milagres, né, da santificação. E uma coisa que eu quero falar, assim, né, o inimigo, ele é um acusador, né, Satanás, ele é acusador. Ele nos apresenta o pecado, ele nos faz escravos do pecado, e ele joga o pecado na nossa cara, e ele nos acusa, e daqui a pouco a gente tá lá de novo, escravo do pecado. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário, né, ele nos limpou, e ele nos resgatou da mão do inimigo. Mas para isso nós precisamos pedir ajuda do Senhor, para ele verdadeiramente nos limpar, para ele sondar e nos ajudar com esses pecados que nós não vemos, que a palavra de Deus fala, né? Os pecados que a gente não vê, aquele mais oculto no secreto. E muitas vezes são pecados que a gente fala assim, nada a ver, não, eu tô indo na igreja, eu tomo só um pouquinho, eu bebo só um golinho, né, nada a ver, não, a bebida não me domina. E eu tenho um testemunho sobre isso, né, que o Senhor me colocou num grupo de intercessoras, e eu falei, meu Deus, quem sou eu para entrar nesse lugar? E ali o Senhor começou a moldar a minha vida de oração. E o Senhor começou a me dar, assim, uma ousadia na oração. O Senhor começou a me usar. E ali o Senhor começou um ministério, assim. Eu fazia oração que eu nem imaginava, assim, né? Tinha dia que eu tremia antes, assim, com a palavra. No início foi muita exortação. Mas eram orações que as pessoas encaminhavam, assim, para o mundo inteiro. Amém. E chegou em uma mulher do Chile, né? Que hoje eu falo que ela é a minha irmã, assim, mais preciosa. Porque o Senhor, ele vai nos limpando, ele vai nos ajudando e nos auxiliando. E quando eu falei, Deus, muda as minhas vestes, né? Só que não deixa doer. E o Senhor falou, pega tudo que está no seu armário, tudo que você não vai mais usar e me entrega. E eu fiz aquilo com dor no meu coração, com apego, eu olhava aquelas roupas e falava, nossa, essa eu paguei tanto, essa eu só usei uma vez, né? Mas Deus, essa eu gosto tanto. E coloquei tudo numa mala e eu fechei. E ali o Senhor usou uma pessoa, também uma amiga querida, que o Senhor colocou no meu caminho, ele vai colocando, né? E vai testificando, ele vai levantando. Quando a gente não consegue sozinha, o Senhor, ele vai levantando, ele vai fazendo, ele tem formas e ferramentas de usar as pessoas e para mudar a nossa vida. E o Senhor começou a levantar essas pessoas, né? Só que antes o Senhor me tirou de todos os lugares, de todas as mesas. O Senhor não deixou ninguém mais entrar na minha casa. Faz 1 ano que eu estou nesse lugar isolado. E eu chorei tanto de tantas mesas que o Senhor me tirou. Eu falava, Deus, eu estou sendo rejeitada. Por quê? Por quê? E eu chorei muito por causa disso. E hoje o Senhor me libera de volta nessas mesas. E eu recebo o convite. Hoje eu não quero mais sair da minha casa. Porque ali eu tinha rodinha nos pés, né? Eu encontrei a presença do Senhor no meu esconderijo, e hoje é um privilégio eu não trabalhar. E eu parei de trabalhar, e o Senhor falou, vai para tua casa. Essa é a palavra, eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu senti a presença poderosa do Senhor Deus, e ouvi dizer o seguinte,
levanta-se e vá até o vale, que eu falarei com você ali. Então fui até o vale e ali eu vi a glória do Senhor. E mais para frente Deus fala, Aleluia. vá para casa, feche-se dentro dela, você, homem mortal, porque aqui eu vivia pela carne. E quando a gente vive pela carne, a carne mata o espírito, mas quando nós vivemos pelo espírito, é ele que mata a nossa carne. Amém. E aqui Deus falou, vai para tua casa, eu vou te fechar dentro dela, eu vou te amarrar com cordas e não poderá sair, vou paralisar a sua língua, e você não poderá avisar essa gente rebelde. Quando eu devolver de novo a fala, você dirá a esse povo que o que eu, Senhor, disser, uns vão ouvir e outros não. Então hoje é o primeiro lugar que o Senhor me tira desse secreto, né? Ele já tem me levado através do Instagram, no celular, em muitas vidas, nesse grupo de intercessão, essa mulher do Chile que o Senhor me deu como presente. É uma pessoa que ama a exortação. Que ama, eu falo, vamos, né, junto, né? Sendo acateada pelo Senhor. Mas quando nós estamos no Senhor, o Espírito Santo, ele é tão tremendo, ele é tão minucioso, que tem o tempo de cada renúncia que ele vai pedindo. Ele não chega arrebentando a porta e pedindo, me dá, me entrega, né? Verdade. E então, quando o Senhor mudou minhas vestes, o Senhor me trouxe a Simone, que é uma querida, e no coração dela o Senhor ministrou para ela me abençoar com roupa. Um dia ela apareceu na porta da minha casa, falou assim, amiga, eu vou te levar numa loja, e não é sobre as roupas que eu vou te dar, é sobre as vestes novas que o Senhor quer trocar. E ali o Senhor me deu a palavra, né, também, e maravilhosa, de quando ele pegou, né, Josué, ele estava diante do anjo com aquela roupa suja, né, e eles tiraram, e ali mais pra frente, ele fala assim, ramo novo. O Senhor limpou ele naquele dia, em um dia o Senhor trocou as vestes, né, colocou sobre a cabeça dele, né, o Senhor santificou ele e escreveu ramo novo embaixo, que é isso que o Senhor faz, coloca no lugar do pecado, ele nos coloca no lugar de exaltação. Isso é o que o Senhor faz na nossa vida. E esse tempo do Senhor nos limpar, purificar e levantar é o tempo do dispor da obediência de cada coração. E hoje o Senhor tem buscado os corações verdadeiros, coração de água, aqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade, aqueles que verdadeiramente se desprendem das coisas desse mundo. Um dia o Senhor me levou nos céus, e depois desse dia eu falei, Deus, eu não quero mais ficar nessa terra. Eu deixo meu filho, eu deixo meu esposo, e o Senhor sabe, o Senhor trabalhou isso no meu coração, né, sobre a morte e a separação, porque nós não somos daqui, né? Exato. O reino dos céus é maravilhoso. O Senhor começou a me mostrar assim as riquezas do Senhor, as riquezas do reino. Então hoje eu queria, uma pessoa que queria entrar em todos os lugares, eu não quero estar mais em lugar nenhum. Hoje eu não me reconheço assim nas minhas vestimentas, eu treinava muito, eu ia para academia por uma necessidade de ter um corpo. O Senhor desconstruiu tudo em mim, né? Até o meu corpo, e fez uma nova criatura. Tudo isso com a ajuda do Espírito Santo de Deus, né? Mas, Bruna, assim, para tudo isso acontecer na nossa vida, primeiro a gente tem que buscar e renunciar, né? Eu falo que é só a gente querer. Porque eu não imaginava onde eu ia chegar, o que o Senhor ia fazer, né? E ainda agora, muito mais Ele vai fazer, né? Então, quando eu fui para dentro da minha casa, eu parei de trabalhar. Eu abri mão do meu trabalho, abri mão da minha vida. Vieram convites, até hoje chegam convites. E hoje começou a vir uma época de convite, as pessoas me procuraram e falaram assim, Bruna, eu quero que você faça para mim a propaganda na TV, porque você é uma mulher de Deus. Então, o Senhor dá uma sabedoria, porque o inimigo, ele também sabe, ele quer nos roubar. E eu falei, não, o Senhor me levou para dentro da minha casa. E quem vai me tirar daqui é o Senhor. E começou a vir convites nesse sentido. As pessoas me procurando porque eu era uma mulher de Deus, né? E o Senhor me deu sabedoria para eu falar não, né? Porque não é porque tudo me é lícito, mas em tudo me convém. O Senhor me levou, assim, a saber que o que é lícito, né? As coisas lícitas, eu também devo perguntar ao Senhor, né? E então, o Senhor mudou as minhas vestes, me deu muitas roupas novas, eu fui presenteada com muitas roupas, eu ganho roupa, sapato, né, todo tempo, todo momento. Eu falo, Deus, hoje eu não preciso, hoje eu não ligo mais pra roupa, hoje no meu dia a dia eu ando com as camisas do meu marido, né, isso me alegra. Então o Senhor me mudou por fora e me mudou por dentro. E então, assim, a obediência é o que nos liberta. A verdadeira alegria do cristão é ele ser santificado pelo Senhor e ele receber a presença do Espírito Santo de Deus. Um dia eu li sobre Daniel, quando Samuel foi, né? Para buscar, ungir Davi. E quando Davi chegou ali, o Espírito Santo falou para ele, é esse mesmo. E a palavra de Deus fala que naquele momento, o Espírito de Deus tomou Davi e permaneceu com ele. Quando eu li essa palavra, eu comecei a orar, que eu queria que o Senhor permanecesse
em mim. Falei, Deus, eu quero ser assim, eu quero ser cheia da tua presença, eu quero ser cheia do teu poder. E eu comecei a estudar sobre a oração respondida, né? E o Senhor falou, eu respondo a oração do justo, se justifica, se limpa, se purifica, porque é essa oração que eu respondo. E foi quando o Senhor me levou, né, nesse grupo de intercessão, e ali eu comecei, e depois o Senhor me trouxe um chamado na madrugada. Eu estava com uma situação, né, de um familiar jogado mesmo, entregue, escravo na bebida, na destruição. Meu pai faleceu como indigente, bêbado de tanto beber, né? E eu estava vendo ali uma vida indo para o mesmo caminho. E foi quando eu falei, Deus, eu não tenho o que fazer, mas eu tenho um Deus, eu tenho um lábio para proclamar a tua palavra e para orar. E para a libertação da bebida, o Senhor me deu a palavra de Provérbios 28. Né, que ele fala o que o inimigo faz, como ele deixa a pessoa quando ela bebe, como ele alicia a beber, depois como ele deixa a pessoa, ela fala, parece que eu apanhei, parece que eu estou passando mal, e mesmo assim, dá-me mais um gole. E Deus falou, você vai começar a orar essa palavra, o último gole, e eu fui para a madrugada, e eu convidei uma amiga, e eu não sabia que ali o Senhor estava nascendo um novo ministério, de atrair as Marias para o Senhor. E foi quando o Senhor me deu a palavra de Maria, lá naquele início, o Senhor trouxe de novo, mas com um sentido diferente no meu coração, né, de buscar a boa parte, a única parte, é a boa parte é do Senhor, e a palavra de Deus fala, busque o meu reino em primeiro lugar, que eu tenho prazer em dar o reino a vocês. Essa palavra, ela é verdadeira. Hoje no mundo, todo mundo está correndo atrás do vento. Cristãos estão correndo atrás do vento, gastando a sua vida em busca do vento, e tudo está no Senhor. Quando eu falo tudo, porque quando eu fui para dentro da minha casa, eu não tinha condição de parar de trabalhar. Minhas finanças, né, do meu marido, nós dois trabalhando já não dava. Eu falei, Deus, que dirá parar de trabalhar? E um dia, eu quero contar mais um testemunho, que esse assim, né, eu fiz um post e alguém falou assim, Bruna, eu senti muita inveja, é melhor você apagar isso. E naquela noite, o meu marido viu um demônio, e ele falou, Linda, eu vi um demônio vestido de mulher, e realmente foi feito um trabalho para sua vida, de inveja. Misericórdia. E no dia seguinte começou a queimar tudo dentro da minha casa. Em questão de uma semana queimou o micro-ondas, queimou o ferro, o liquidificador estava fazendo uma vitamina, ele estourou, tudo queimou dentro da minha casa. E chegou a vez da minha geladeira. E no dia que chegou a geladeira, eu falei pro meu marido, falei, essa geladeira não dá pra gente ficar. Eu falei, Tony, vamos arrumar. Ele falou, Linda, hoje eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. E eu fui fazer um jejum de 3 dias, que é poderoso, que é maravilhoso, né? Uma vida olha, gente, é poder, é jejum, oração e santificação. Peça ao Senhor para te mostrar e apontar, né, aquilo na nossa vida. Tenha prazer na exortação, porque Jesus, ele corrige o filho que ele ama. E eu falo hoje para o Senhor, Deus, quando que eu acho que eu estou perdendo, que no Senhor eu só estou ganhando, né? E o Senhor, ele alinhou a minha casa, ele alinhou as nossas finanças, ele prosperou o meu marido, o Senhor foi dando visão e revelação, assim, sabe? E o Senhor foi cumprindo, né? O Senhor trocou, assim, me deu um carro, que é um milagre do Senhor, assim, um presente de Deus, que foi através de uma revelação, né? O Senhor foi fazendo grandes coisas. Enquanto a gente busca as coisas do reino de Deus, né? Ele nos acrescenta o que nós precisamos nessa terra. Então, não vai dar tempo aqui, mas depois eu vou deixar meu telefone, pode me procurar em qualquer área que você precisar de testemunho para fortalecer a sua fé, né? Amém. O Senhor faz, o nosso Deus é um Deus que faz, mas primeiramente Ele busca, Ele ouve a oração do justo. Então esse é um lugar que eu quero deixar para vocês, esse chamado para intimidade com o Senhor, para intimidade no secreto, né? Vá para o secreto, ore ao Senhor e peça para Ele todas as coisas, porque Ele faz. Peça para Ele ajudar, né, a corrigir, né, naquilo que precisa, para Ele apontar. E foi quando o Senhor me levou nessa madrugada para orar por esse parente, pela libertação da bebida, que o Senhor falou assim para mim, você bebe? Eu falava, Deus, mas não, eu bebo assim, abre uma latinha de cerveja, toma um gole, não mais, toma um vinho, né, numa data ou outra. E o Senhor falou assim, então põe diante de mim que você não vai beber nunca mais. E ali eu vi assim, porque o Senhor, ele vai fechando, né, as brechas, ele vai fechando as brechas para nos dar autoridade, legalidade, assim, né, em muitas áreas da nossa vida. Então, em áreas de tribulação, em áreas que nós somos fracos, quando o Senhor nos limpa, é onde o Senhor dá autoridade para derrubar demônios. Eu tinha medo de demônios, o Senhor me levou uma experiência, na primeira experiência, mais de 1000 demônios. O meu marido sempre lutava com demônios, né? Eu tenho muito assim, testemunho sobre isso também. Um dia, o demônio foi lá roubar o meu carro, de verdade. O Espírito Santo acordou meu marido, eu já contei esse testemunho. E o meu marido saiu falando em línguas atrás. Falou, Linda, chama a polícia que roubou o carro. Eu não estava vendo barulho, não tinha nada. E realmente, quando
cheguei na esquina, tava lá o carro parado, o bandido dentro, meu marido indo. E eu falei, Tony, não, se ele tá parado dentro do carro é porque ele vai atirar, porque ele vai sequestrar você. Não, gritei assim da rua e ele já tava lá embaixo indo. Ele falou, linda, diante de mim tinha uma bola de fogo. O Senhor tava mandando eu ir e eu tava indo. Ele chegou assim, perto do carro. O cara abriu a porta e saiu assim, ó, correndo, engatinhado, abaixado, fugindo. Sabe, a polícia chegou e falou, o que aconteceu? Eu falei, você não vai acreditar. Mas um anjo acordou o meu esposo, ele saiu falando em línguas, mandou chamar a polícia, que estava roubando nosso carro, nesse silêncio, e aconteceu isso. Então eu tenho assim, o Senhor me deu assim, nos deu muitas experiências. Só que eu tinha medo, no começo eu tinha medo, eu achava que meu marido era meio louco, assim, ele falava que lutava com demônio, que via demônio, e eu tinha medo. E o Senhor me tirou esse medo. Mas quando o Senhor faz isso? Quando nós aceitamos a correção do Senhor, quando nós desejamos a correção do Senhor, né? E nada acontece sozinho. Eu quero só deixar uma palavra aqui, né? Que o Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele é nosso amigo, conselheiro, ele é poderoso. E eu falo que quando ele alinha as coisas na nossa vida, né? Ele vai colocando os pilares, as pessoas no nosso meio. E eu ganhei sexta-feira, no Dia das Mães, um livro que chama 1 Minuto com o Espírito Santo. E é um livro que fala as faces do Espírito Santo. Tudo que o Espírito Santo é e cada texto na palavra de Deus. E eu gostaria de poder compartilhar todos eles com vocês aqui, né? Mas o nosso tempo já está acabando. E eu quero deixar o que está em Efésios 1:17. O Espírito Santo que revela a nós e dá o seu poder. Eu peço a Deus, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, que tornará sábio e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como deve conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para aquele qual ele chamou. E também para que saibam como é maravilhosa as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós. Olha que tremendo isso aqui, ó. E a mesma força e o mesmo poder quando ele usou para ressuscitar o próprio Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. Então, aleluia. Essa é a minha oração, desejo nesse dia, né? A palavra de Deus fala que quanto mais nós nos aproximamos, né? A glória, ela vai ficando cada vez mais brilhante em nós e tornamos cada vez mais parecidos com o Espírito Santo de Deus. Que esse seja o desejo do seu coração, que o seu coração queime, né? Para ir para a presença do Senhor, a viver experiências sobrenaturais, a ser liberto, aleluia. Né? Alcançar o impossível diante do Senhor. O nosso Deus, ele é um Deus do impossível, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E esse Deus, ele te chama, ele te convida. Lá em Joel 2 tem um convite que eu quero deixar aqui. Volte com jejum, oração e lamento. Ali é um jejum de um povo que mudou a decisão de Deus, né? Em amaldiçoar aquele povo, em pesar a mão sobre aquele povo. É um jejum, uma oração, ela muda a opinião de Deus, né? Então, a oração do justo, ela tem muito eficácia, né? Então, busque ao Senhor, santifique, queira esse Deus na sua vida, queira experimentar o sobrenatural de Deus. Aleluia. Eu sempre falo que assim, eu creio no poder da oração, sabe? Eu creio muito, muito, muito no poder da oração, né? Porque o Senhor, ele jamais está com os ouvidos tampados ali. Ele ouve ainda, por mais que nós não merecemos, né? Que somos miseráveis nessa terra, mas o Senhor, ele se compadece e ouve o nosso clamor, né? Meus amados irmãos, eu quero compartilhar neste momento os nossos pontos missionários, né, para honra e glória do nosso Deus. Toda segunda-feira às 20 horas ali na Rua Caboclinho, na Zona Norte, número 134. Né, tem sido de grande bênção. Você que mora aí nessa região, compareça ali para ouvir a palavra do Senhor, adoração ao Pai. Na nossa sede ali na Rua Cuiabá, número 272, os dias de culto são todas as quinta-feiras, começa ali com oração às 19h30, logo em seguida vem o culto, né? Está tendo um estúdio, na verdade, sobre as 7 igrejas da Ásia, né? Tem sido de grande bênção. Compareça lá para a honra e glória do nosso Deus. Aos sábados às 19h30, este sábado agora tem culto de varões, né? Os varões Bonege vai estar ministrando o culto desse sábado. E domingo às 19 horas, culto da família, que tem sido de grande bênção. Porque quão bom
é estar em união com os irmãos, ali tudo numa só fé, né? Reunido para a honra e glória do nosso Deus. Vamos ouvir um louvor em nome de Jesus? Às vezes eu oro, de joelhos eu clamo. Vem Jesus, vem. Eu espero esse dia. Às vezes eu sinto que vou desmoronar, mas me agarro à esperança que não vai se apagar. Vem Jesus, vem, esperamos por ti. O Senhor voltará para curar toda dor, consertar todo erro. Precisamos de ti, venha nos socorrer, pois no fundo eu sei, aqui não é o meu lar. Vem Jesus, vem. Não haverá guerra, livres seremos quando Jesus vier. Eu espero esse dia. Ele virá para os fracos, para os fortes também. E todos crerão no poder do seu nome. Vem Jesus, vem, esperamos por ti. O Senhor voltará para curar toda dor, consertar todo erro. Precisamos de ti, venha nos socorrer, pois no fundo eu sei, aqui não é o meu lar. Vem Jesus, vem, vem Jesus, vem. Um dia ele virá, face a face o veremos. Vem agora pra Cristo, porque pode ser hoje. A hora é agora, não há tempo a perder. Ele apaga o passado, tudo novo fará. Vem Jesus, vem, esperamos por ti.
glórias a Ti, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Senhor, nós Te queremos todos os dias, Jesus. Todos os dias, Pai, na nossa casa, todos os momentos, Senhor, desde o nosso deitar ao nosso levantar, Jesus. Queridos irmãos, eu quero compartilhar com você neste momento Salmos 127, né? Aqui é tudo conduzido pelo Senhor. Salmo 127, bem rapidinho, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vós será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele os seus amados o sono. Amém? Até aqui, meus amados, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até este momento, né? Já está encerrando porque esse relógio aqui, ele não gosta da gente, passa muito rápido. A nossa querida e amada irmã Bruna vai estar orando agora, né? Por pessoas que ligou aqui na rádio, e você também que está ouvindo aí, receba neste momento, em nome de Jesus. Amém? Pai amado, santo e poderoso, com alegria, Senhor, que nos encontramos na Tua presença e apresentamos diante de Ti, Senhor, essas vidas, Pai. Essas amadas, Senhor, que ligaram aqui, Senhor, pedindo, Pai, essa oração, pedindo, Senhor, o socorro, pedindo, Pai, escuta-me. Deus, Pai, o Senhor sonda e conhece cada coração. Eu quero colocar a vida da Solange, de toda a sua família diante de Ti, Pai. Família é um projeto do Senhor, é um propósito do Senhor, é onde o inimigo tem atacado, Senhor, o inimigo tem destruído, Pai, tem roubado a nossa fé, Deus. Mas eu declaro essa família, Senhor, sendo restabelecida, fortificada, Senhor, na base, na rocha que é o Senhor, Deus. Que vai vir o vento, Senhor, e não vai derrubar, Pai. Não vai derrubar, porque o Senhor é com eles, Pai. Sonda cada coração, Senhor, coloca, Senhor, diante de Ti, Senhor, um desejo, Senhor, para a Tua presença, para buscar, Senhor, um Deus, Pai, que é um Deus do socorro, que é um Deus bem presente em qualquer momento de tribulação, de angústia, Pai. Que o Senhor entre com a Tua provisão nessa família, Senhor, trazendo a Tua prosperidade, a Tua bênção, Senhor, a Tua provisão, em nome de Jesus. Coloco a vida da Maria Leonora, Senhor, diante de Ti, Pai. O Senhor conhece a vida dela, o Senhor sabe o que tem sondado, Senhor, esse coração, quem tem tirado a paz, Senhor, gerado tristeza dentro dela, Pai. Mas a Tua alegria se renova, Senhor, sobre ela nessa noite, Pai. O poder da Tua glória se manifesta sobre ela, Senhor, trazendo cura, Senhor, libertação na alma, Senhor, alegria, Senhor, na vida, contentamento, Pai, em pertencer ao Senhor, em adorar ao Senhor, em buscar ao Senhor como o único Senhor da vida dela, Pai, em nome de Jesus. Acende a chama, Senhor, da oração, da busca, Senhor, do desejo pela Tua presença, que ela encontre um Deus, Pai, a favor dela em todo o tempo, Pai. Oh, Senhor, um Pai amoroso, Senhor, um Pai que está esperando, Senhor, para dar amor, Pai, para trazer sobre ela, Senhor, refrigério e paz em nome de Jesus. Deus, eu coloco a vida da Geni Dias e toda a sua família. Aleluia. Em nome de Jesus, entra com a Tua provisão. Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, Pai. Vai de encontro com essa família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido Deus. Até terça-feira que vem, se assim o Senhor Jesus permitir. E a nossa irmã Bruna vai voltar ainda aqui, viu? Para trazer mais testemunhos do milagre do Senhor.